Olá, eu sou o professor Rogério, então hoje, né, aqui nós vamos começar a conversar um pouco, né, sobre as atividades agropecuárias e principalmente as questões extrativistas sustentáveis, como essas atividades elas são importantes para a economia, né, do nosso país, né? Então, o Brasil, que é um país que tem uma grande reserva natural, né? O Brasil que concentra nele uma das maiores parcelas de terras cultiváveis, né, do mundo. Como é que a agropecuária e o extrativismo, eles devem trabalhar de uma certa forma, né, coesa, né? Que eles devem trabalhar junto para o desenvolvimento sustentável da nossa economia, né? Então, iniciando aqui a nossa conversa, vou começar aqui com algumas apresentaçõezinhas. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos usar como base esse PowerPoint, né, esse PowerPoint como base para as nossas atividades. Então, as imagens que foram colocadas aí, né, remetem aos povos originários, né, principalmente os povos nativos americanos, né, no caso os ameríndios, né, e as relações, né, que esses ameríndios eles têm com a natureza, com o extrativismo, a retirada da natureza, os recursos para a sua sobrevivência. Então, nós vamos dar início aqui, né, essa questão voltada, né, para a sua dinâmica, né, e principalmente focando, né, em atividades, né, que são significativas para esses povos e saber compreender e dialogar entre a questão da agropecuária de uma forma mais incisiva, né, a agropecuária como uma atividade econômica extremamente expressiva, né, no Brasil e no mundo, e principalmente as atividades extrativistas como uma prática, né, essencial para a nossa economia. Então, para nós começarmos aqui, né, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Então, o conteúdo da aula é exatamente o que estava colocando lá no título dos slides. Então, a agropecuária e as práticas extrativistas. Então, qual é o objetivo, né? Então, por que que eu estou gravando essa aula e qual é o meu objetivo de estar falando sobre isso para vocês? Primeiro, a conscientização, né? Então, analisar e avaliar criticamente as atividades ligadas à agropecuária e as práticas de extrativismo, né? Então, nessa questão, criticamente, saber diferenciar os pontos positivos e negativos dentro dessas atividades, né? Então, como é que a agropecuária, ela é importante para a economia e também a questão de saber equilibrar essas práticas com o meio ambiente. A questão do extrativismo, né? Porque quando a gente fala extrativismo, muitas vezes nós temos uma visão, né, extremamente pequena relacionada a essas atividades, principalmente relacionadas ao seguinte, né, que o extrativismo é sempre relacionado a um uso sustentável daquele ambiente. Mas será que todas as atividades extrativistas elas são totalmente sustentáveis? Então, nós vamos dialogar aí dentro dessa balancinha moral e ética, né? Então, focar em questões nacionais e internacionais relacionadas às práticas da agropecuária e do extrativismo sustentável. Então, nós vamos discutir um pouquinho aqui, focar em questões dos interesses nacionais. Então, quais são os interesses do Brasil dentro dessas práticas e internacionais? O Brasil é um país que exporta muito commodities para os outros países do mundo. Então, o Brasil, ele é um ponto essencial, né, para a sociedade de uma forma geral. Então, o Brasil como uma fonte de commodities. Então, quais são os interesses do Brasil e os interesses dos outros países dentro dessa atividade? E compreender as relações entre limites e possibilidades socioambientais ligadas ao tema. Então, quais são as relações entre o que nós podemos fazer, né, e quais são os limites dessas atividades? Então, até que ponto eu posso ir, né, levando em consideração as questões socioambientais ligadas ao tema, né? Então, no caso, se eu for, né, elaborar alguma atividade extrativista na Amazônia, eu tenho que pensar quais são os impactos dentro dessas comunidades, impactos positivos e impactos negativos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente. Como todas as aulas elas têm habilidades, né? Então, quando nós falamos em habilidades, são as questões que nós esperamos que os alunos, né, que os estudantes eles desenvolvam. Então, essa habilidade é do ensino médio 13,
Ciências Humanas Aplicadas 302, que é analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes, em escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais, entre elas os indígenas, quilombolas e as demais comunidades tradicionais, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade. Bem, então nós vamos pensar o seguinte: quais são os direitos dessas comunidades? Entre elas, as indígenas, né, os povos originários, os quilombolas, no caso, né, os remanescentes das comunidades que resistiram o período da escravidão, e as comunidades tradicionais, como ribeirinhos, entre outras comunidades que exploram os recursos daquela região, daquele ecossistema. E como é que essas práticas elas vão se relacionar entre si e principalmente relacionando com a sustentabilidade dessas atividades dentro desse cenário. Bem, então, para nós iniciarmos esse estudo de caso, né, então todo mundo vai descrever um pouquinho, todo mundo vai olhar essa imagem aqui do lado, né, essa árvore, e a primeira coisa que nós temos que responder aqui, se você quiser se sentir à vontade, deixa aqui as suas respostas aqui no comentário. Se você sabe o que é extrativismo, explique. Então, se você já teve um acesso a essa informação, ou se você já teve algumas aulas referentes ao extrativismo, então explica aqui quais são, o que é essas atividades. Então, na sua cidade ou região, há alguma atividade extrativista? Então, pensando que eu estou falando aqui para um público, né, no caso, essa aula ela é gravada, né, visando meus alunos da escola pública, e eu estou na Zona Leste de São Paulo. Então, aqui na Zona Leste de São Paulo, existe uma atividade extrativista? Né? Então, no final lá da aula, a gente vai responder isso. Analise a imagem ao lado. Qual a fruta está sendo representada nessa foto, nessa imagem? Você já consumiu essa fruta? Então, quando eu comecei a debater essa imagem com os meus estudantes ontem, nós chegamos a uma conclusão, né? Essa fruta, ela é o açaí. Então, o açaí é uma fruta típica dos estados do norte do país, né? Principalmente do Pará, e o açaí, ela é a base da alimentação dos habitantes lá do Pará. Então, quando ela é trazida para aqui, para o Centro-Sul, o açaí ele é beneficiado, ele é transformado em uma pasta e é vendido, né, como uma sobremesa. Já lá no Pará, o açaí ele tem uma outra função, né, assim, na alimentação das pessoas que vivem lá. Então, nós temos que relacionar tudo isso, né? Então, a questão do produto, sua função, os impactos dentro dessa atividade. Então, retomando algumas definições, podemos pensar a agropecuária como uma atividade econômica que envolve a produção de alimentos e a criação de animais, enquanto a prática extrativista se refere na coleta e à exploração de recursos naturais, como madeira, plantas medicinais, frutas e outros produtos. Né? Então, a primeira coisa, né? Então, vamos definir extrativismo. Então, extrativismo, eu vou recolher materiais presentes naquele território. Então, o açaí é um exemplo, mas eu posso usar outros, né? Outros produtos que são originários da floresta, né? Onde qual é a função dessas pessoas? Ir lá e coletar e beneficiar esses produtos. Então, nós temos cocos que são usados para a produção de óleos, né? Que são a base para cosméticos, né? Nós temos outras raízes também que são usadas para cosméticos, entre outros diversos produtos, né? E por que parece até minério, né? Então, os minerais que nós tiramos da natureza, ele pode ser considerado também uma forma de extrativismo. Aí nós temos a produção agrícola. Então, a agropecuária é quando eu crio animais voltados, né, principalmente para a questão do consumo, né, a alimentação. No caso, né, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para baixo, entender um pouquinho cada um deles, como na questão do cultivo de grãos. Então, o ser humano, desde o início, quando ele começa a quando ele começa a realizar atividade agrícola, os produtos iniciais são os cereais, como o trigo, o arroz, o milho, né? Depois nós temos a soja. E esses produtos, principalmente o trigo, eles são produtos usados para a produção de pão.
né? Então, o pão é a base da alimentação de grande parte da sociedade humana, durante boa parte da sua história. A criação de animais, ela é praticada principalmente com a finalidade de que o homem ele caçava, então ele tinha que sair para buscar esses animais na natureza, e em algum momento da nossa história a gente resolveu criar uma cerquinha e colocar esses animais lá dentro para que eles se reproduzam, para que o homem não precise mais caçar. Então nós temos a questão do gado, os bovinos, os suínos, os caprinos e ovinos, né? Então, cada um com a sua função, né, determinada. No caso, os bovinos, até mais ou menos ali a criação de máquinas motorizadas, a maior parte dos bovinos, né, uma parte da criação de bovinos era principalmente para o trabalho no campo, né? Então, o transporte de produtos, entre outras questões que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Os suínos, em algumas sociedades, eles eram usados para alimentação, em alguns lugares, como o Egito, os porcos, eles eram usados para fundar as sementes na terra. Os caprinos, né? Então, lugares onde a vegetação ela não é tão abundante, né, para o pasto, então esses caprinos eles eram usados como fonte de carne, leite, uma questão principalmente ali na região do Oriente Médio, né, e do Oriente Próximo, e também, né, no caso aqui do Brasil, no Nordeste, né. E os ovinos são as ovelhas, né, as ovelhas como fonte de carne e lã, né, assim, as ovelhas, né, elas têm essa representatividade na história humana. Então, o cultivo de frutas, hortaliças, né, como laranja, banana, tomate, alface também é um ponto, né, da diversificação da alimentação dos seres humanos, né, levando em consideração, né, que hoje nós produzimos muita fruta aqui no Brasil. A maior parte dessas frutas são para exportação, então nós vendemos para fora, e essa prática é uma prática bem importante na economia, né, hoje nacional. A piscicultura, então a criação de peixes em cativeiro. Então, uma forma também que foi criada nas últimas décadas foi quando, né, algumas regiões do país, principalmente em pequenas propriedades, assim, os seus donos eles vão começar a criar lagos artificiais para criar esses peixes. Então, parte desses peixes que são colocados nesses tanques, eles são alimentados de ração, né, produzida de milho e de soja, né? Então, isso faz com que o milho e a soja, ela tenham um caráter um pouquinho diferente na produção agrícola. Então, voltado parte para o consumo humano, parte para a criação de etanol, né? Principalmente o milho é uma grande fonte de produção de etanol, e a soja para a produção, né, de alimentos para os seres humanos e também para os animais, a produção de ração. Bem, então dando continuidade aqui, então nós temos algumas práticas agrárias no Brasil que são bem significativas. A primeira delas é o café. Então, quando nós olhamos o mapa, então, nós temos que pensar o seguinte: olhando para a legenda, nós vamos ver aonde está concentrada as maiores produções de café do Brasil em 2016. Então, uma pesquisa que está bem próxima da gente. Então, nesse caso, a maior parte da concentração de café ainda continua sendo no Oeste Paulista e o Sul de Minas, né? Então, essa região é ainda uma região expressiva na produção de café. O crescimento do café também foi significativo ali no norte do Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo, né, do sul e centro do Espírito Santo. Então, o café é uma atividade econômica que vem sendo realizada no Brasil desde o século XIX. Então, o café ele é também um dos motivadores para a expansão industrial e a expansão urbana da cidade de São Paulo entre o século XIX e o século XX. Então, tudo isso, né, vai fazer com que o café seja um produto extremamente importante para o país. Com o passar do tempo, essa produção ela foi subindo cada vez mais para o norte, no caso, chegando em algumas áreas da Bahia e algumas áreas ali de Rondônia. Então, a expansão do café ela é significativa nessa região. Qual o maior problema, principalmente em Rondônia? A substituição da mata nativa por atividades econômicas, né, agropecuárias, que a gente vai discutir também pela questão da criação de gado. Bem, então aqui nós temos a pecuária,
Então, a história da pecuária no Brasil é uma história bem interessante por conta do seguinte: assim, no primeiro momento, a produção de gado no Brasil, né, ela estava limitada a regiões do interior do território. Né? Então, por quê? Principalmente entre o século XVI e século XVII, a produção de cana ela estava concentrada no litoral do Nordeste. Então, onde nós temos ali hoje os estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe, parte do norte da Bahia. Então, essas regiões estavam voltadas para a criação, né, para a produção de cana. Só que, né, no caso, para expandir o território, principalmente a partir da União Ibérica, né, então, se nós voltássemos lá na aula de história, né, quando nós pensamos, né, a questão de quando o rei Dom Sebastião ele morre e ele não deixa um herdeiro, esse Dom Sebastião ele vai, né, essa questão do Tratado de Tordesilhas, ele vai ser flexibilizado. Então, uma forma para ocupar o território, né, então houve a permissão da criação de gado, principalmente no interior, né? E isso vai levando com que a exploração do gado desenvolva e ocupa principalmente a região sul, a região que hoje nós chamamos do Rio Grande do Sul, né? Então, o Rio Grande do Sul, ele tem uma parte expressiva na produção de carne, né, de charque, que é a carne seca, a carne salgada, até mais ou menos ali meados do século XIX, né? Então, com isso, o Rio Grande do Sul, ele tem uma grande força nessa produção, e a partir do século XX, essa produção ela vai indo em região ao centro-oeste, ocupando regiões do Pantanal, né, no caso ali do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, e nas últimas décadas, essa produção de gado ela vai chegando cada vez mais próximo à Amazônia. Qual é o maior problema da chegada, né, da produção de gado da Amazônia? É a substituição da floresta nativa por pasto, né? Então, nós temos aqui um crescente da evolução dos rebanhos brasileiros nas últimas décadas, desde 1975 até 2016, são os dados, né? São os dados que eu estou usando aqui para nós explicarmos essa expansão na produção agrária, né? Na produção, né? Da pecuária. Então, nesse caso, por quê? Né? Porque grande parte da produção, né, hoje, do gado, a produção pecuária no Brasil, ela é visando a exportação. Então, o Brasil exporta muita carne. E nós temos que pensar o seguinte: quais são os impactos dessa produção de carne para o ecossistema? Né? Se nós estamos falando de sustentabilidade, então, nesse caso, o que acontece com a, a fauna local? O que acontece com a flora local? Né? Quais são os impactos ambientais criados pela produção de carne? Né? O efeito estufa, porque a digestão dos bovinos, eles produzem uma quantidade considerável de gás metano. Então, esse metano vai parar aonde? Né? Vai parar na atmosfera. E esse gás metano, ele provoca, né, o aquecimento global de uma forma mais acentuada. Bem, então aqui nós temos alguns gráficos também de 2017, né, trabalhando a questão das propriedades, dos tamanhos das propriedades de minifúndios para latifúndios. Então, minifúndios, né, são propriedades pequenas e latifúndios são propriedades gigantescas concentradas em algumas regiões. Então, quando nós olhamos aqui de 2 hectares até menos de 2 hectares, a maior parte desses minifúndios estão localizadas no Nordeste. De 2 a 10 hectares, né, a maior parte dessas propriedades estão no Nordeste, no Sudeste e no Sul. O Centro-Oeste ele tem ela tem uma proporção de minifúndios baixa em comparação a outras regiões. Já de 10 a 50 hectares, que já é uma propriedade média, a maior parte dessas propriedades estão no sul, aí o Centro-Oeste ela começa a ganhar uma notoriedade dentro dessa perspectiva. De 50 a 100, nós temos um equilíbrio entre o norte e o Centro-Oeste, principalmente pela ocupação atual, né, do agronegócio. Né? Então, o agronegócio está voltando o seu olhar para a região norte e região centro-oeste, principalmente atividades, né, grileiras, né? Então, a questão de ocupar terras que são do Estado, né? E também, né, entrando em conflito com os minifúndios, né, que é um problema sério no Brasil, e mais de 100 hectares. No caso, né, aí o centro-oeste ele ganha uma representatividade
alta dentro desses latifúndios com mais de 100 hectares, né? Então, são extensões de terras bem significativas, 100 hectares, né? Então, é um ponto bem legal de nós discutirmos aqui. Bem, então aqui nós temos a distribuição também da soja, principalmente em todos os biomas. Então, o que é o bioma, né? O bioma são as características vegetais, né, da flora de cada região do Brasil. Então, o Brasil, ele é cortado, então ele tem dentro do seu território 6 biomas. O bioma amazônico, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa, né? Os pampas gaúchos. Bem, então, quando nós olhamos aqui, segundo esse mapa, então, cada círculo desse, quanto maior o círculo, maior a produção de soja, né, a questão da tonelada. Quando nós pensamos na chegada da soja, ela estava concentrada principalmente na região sul, né, ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com o passar do tempo, principalmente com a exigência, né, a questão do consumo de soja cada vez maior, e principalmente visando a exportação, essa soja ela foi ganhando outros territórios no nosso país, principalmente focado onde nós temos hoje, né, a questão ali, né, do Cerrado, né, e do Pantanal e do território amazônico. Então, isso significa o seguinte: nós estamos vendo, nós estamos acompanhando, principalmente nos últimos anos, a substituição da mata nativa por plantações de soja. E essa soja, como falei lá atrás, ela faz parte da base da produção de ração animal, né, principalmente para a engorda, né, de bovinos, suínos, aves e de peixes, né, da piscicultura. Né? Então, tudo isso nós temos que fazer uma questão crítica aí. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de soja, né, do mundo. Mas quais são os impactos ambientais dessa produção agropecuária? Né? Quando nós olhamos aquele comercialzinho lá da Globo, né? Então, o agro é pop, o agro é tech e o agro é tudo. Né? Então, nós temos que pensar os pontos positivos e os pontos negativos. Então, alguns pontos positivos estão relacionados à questão da economia. Então, o agro, ele movimenta uma grande porção da economia do país, só que voltando em algumas aulas anteriores, a concentração de renda. Né? Então, quando nós pensamos em concentração de renda, essa renda produzida pela exportação de soja, ela é realmente distribuída de uma forma equitativa, então de uma forma equilibrada entre os seus agentes, levando em consideração que o Brasil é um dos países onde tem a maior desigualdade na distribuição de renda. Né? O Brasil, entre um ranking de 127 países, ele está na 122ª posição, né, levando em consideração o índice Gini, né, que eu posso colocar até aqui embaixo o link para chegar a esse debate. Bem, então, exemplos de práticas extrativistas incluem a exploração de madeira, como o corte de árvores e a produção de móveis e a construção civil. Então, hoje nós acompanhamos um sério problema, que é a questão da exploração da madeira, assim, de uma forma criminosa na região norte, na região centro-oeste do Brasil, principalmente dentro da Amazônia Legal. Então, nós vemos vários casos, várias denúncias, né, de madeireiras, de exploração, né, desses recursos de uma forma indiscriminada, né? É aquela velha história. Se nós temos a prática do crime, é porque nós temos o mercado, né? Então, nesse caso, a produção de madeira vai para onde? Né? Principalmente para a produção de móveis, né? Móveis nobres, e a construção civil, que no Brasil está cada vez mais acelerada, principalmente nos grandes centros urbanos. Coleta de frutos do cerrado, como o pequi e o baru. Né? Então, no caso, o cerrado ele tem, né, essa grande assim, uma diversidade muito grande de frutos e outros produtos que são, né, realizados aí, o extrativismo ali, a coleta desses frutos, que são beneficiados, né, que são levados para as cidades. Né? No caso, o açaí, o pequi, entre outros produtos que são essenciais para a economia local. A coleta de plantas medicinais para a produção de medicamentos naturais. Então, quando nós pensamos também na questão da medicina, né, nós estamos desmatando, nós estamos acabando com uma grande parte, né, dessa riqueza natural, que muitas vezes nós nem chegamos a pesquisar sobre o potencial desses artigos, e nós estamos passando o trator em cima de tudo.
Então, nós estamos talvez jogando fora a cura de várias doenças significativas para a nossa atualidade. A coleta de raízes para o uso da indústria cosmética, né? Então, assim também é um ponto importante, no caso, a produção de cosméticos a partir, desses produtos, desses artigos que são naturais de algumas regiões aqui do país. Aí nós temos, assim, quando nós pensamos em práticas extrativistas, temos como extrativismo sustentável, que busca explorar os recursos naturais de forma para garantir a renovação e a conservação para as futuras gerações. Trata-se de uma abordagem que concilie, que vai conciliar a utilização dos recursos com a preservação ambiental, garantindo que as atividades extrativistas não causem danos irreversíveis ao ecossistema. Então, nesse caso, garantindo com que a fauna ela consiga continuar com seu sustento, né? Então, o equilíbrio entre a exploração e a preservação, principalmente a questão de implementar práticas e técnicas que garantam os ciclos naturais de reprodução, né? E a regeneração desses recursos, né? Então, a pesca, a coleta, a exploração de madeira, como o manejo florestal. Além disso, atividades devem levar em consideração a preservação da fauna e da flora, bem como os recursos hídricos e do solo. Então, nós temos que levar em consideração, nesse caso, todas essas práticas, né? Fazer com que esses produtos eles não sejam explorados de uma forma que seja esgotado, né, a sua presença no ambiente, né, e principalmente preservando os recursos hídricos, né, que hoje é um debate muito grande no país, né, principalmente sobre a questão da agricultura. Então, as mudanças que nós estamos causando na Amazônia, eles estão tendo impactos significativos aqui na região Centro-Sul, né, principalmente ali no sul do país, né, que hoje a região do Rio Grande do Sul, né, por conta dos fenômenos, né, do aquecimento global, assim, as más distribuições de chuvas, isso faz com que a agricultura no Rio Grande do Sul fique cada vez mais prejudicada dentro dessa realidade. Então, para o extrativismo seja considerado sustentável, é necessário que sejam estabelecidas normas e regulamentos para garantir a gestão adequada desses recursos. Então, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que ter normas, nós temos que ter formas bem delimitadas dessa exploração, principalmente para garantir a sustentabilidade. Então, é necessário que haja fiscalização, monitoramento, né, principalmente para a preservação desses recursos naturais para as futuras gerações. Dessa forma, o extrativismo sustentável pode ser uma importante alternativa para a geração de renda e desenvolvimento socioeconômicos em comunidades locais, ao mesmo tempo que contribui para a conservação da biodiversidade e a proteção do meio ambiente. Então, no caso, as cooperativas, né, coletoras de coco, né, então tem alguns tipos, né, de associações, né, dos trabalhadores que realizam essa atividade, principalmente em regiões de preservação, e isso faz com que, para que essa prática econômica ela continue sendo realizada, as pessoas têm que preservar esses recursos. Então, é importante levar tudo isso em consideração. Então, tudo isso vai levando a questão, né, da eficiência dessa exploração sustentável dentro desse território. Então, algumas leis e alguns instrumentos, algumas agências que contribuem para a fiscalização, dessas atividades no Brasil. Então, a lei, no caso 9.985 do ano 2000, ele institui o Sistema Nacional da Unidade de Conservação e Natureza, o que nós chamamos de SNUC. Define as regras da criação e gestão de áreas protegidas, como parques nacionais, reservas biológicas e florestais nacionais. Então, nesse caso, ele vai criar uma padronização para a criação de parques nacionais. Então, vamos pensar da seguinte forma: então, há um parque nacional, eu quero explorar aquela região de uma forma sustentável, eu preciso seguir a regra que está estabelecida nessa lei. Então, define essa criação. Então, certas áreas eu não posso desmatar. Por quê? Porque está protegido por essa lei, principalmente reservas biológicas e florestas nacionais, que é um problema sério no Brasil, né? Nos últimos anos, nós estamos acompanhando o desmatamento, né, indiscriminado de regiões do Estado, né, da União.
a Lei 11.105 de 2005, que estabelece normas de biossegurança para as atividades envolvendo organismos geneticamente modificados, o OGMS, incluindo a coleta, né, e o uso de recursos genéticos para fins de pesquisas e desenvolvimento tecnológico. Então, um dos maiores debates nos últimos anos, né, sobre a questão genética é a questão da transformação de alguns artigos, né, modificando ele geneticamente. Porque como é que funciona isso? Né? Então, tem o milho. O milho, ele tem algumas fraquezas sobre alguns inimigos naturais, no caso, insetos, algumas bactérias, alguns fungos. Então, o que faz os geneticistas? Eles vão introduzir defesas geneticamente nesse milho. Qual a maior questão? Se eu introduzo esse milho em uma região de mata nativa, sem os devidos controles, esse milho assim, modificado geneticamente, ele pode tomar conta daquela região. Então, isso é um problema sério, como animais também. Né? Então, quando eu tiro algumas características de alguns animais, né, introduzindo um genoma de outros para que ele possa ter um desenvolvimento mais rápido, isso também é um problema sério. E também o impacto dessas mudanças no nosso organismo. Então, o milho modificado, ele vai acabar, né, na nossa mesa, né? Então, grande parte dos produtos industrializados, como farinhas, entre outros produtos, hoje, ele recebe o triângulozinho amarelo lá com o T, né? Que nada mais é do que transgênico, né? Então, os transgênicos, ele é um problema para a economia e para o ecossistema também. Aí nós temos o Instituto Chico Mendes, né? Então, de conservação da biodiversidade e responsável pela gestão das unidades de conservação federal, pela fiscalização das atividades que ocorrem dentro dela. Então, o Chico Mendes, ele foi um ambientalista, um sindicalista, né, que foca sobre a proteção dos direitos dos seringueiros lá na década de 80. E o Chico Mendes, ele foi morto na sua casa no final do ano, se eu não me engano, de 86. Se eu tiver errado aí, você me corrige sobre essa data. Mas assim, o Chico Mendes, ele ganha uma notoriedade muito grande, né, principalmente na ONU, né, onde ele discursa e ele vai ter uma representatividade muito grande na luta pelos direitos dos seringueiros, né, pelo direito, né, da população que vivia da exploração daqueles recursos. Então, o Chico Mendes, ele é um, né, ele é um exemplo dentro dessa dinâmica, né? Então, nada melhor do que criado o instituto, né, que é o ICMBio, né, no caso, né, que gerencia esses cuidados da fiscalização sobre as questões extrativistas e também os crimes cometidos em áreas de preservação, né, que é importante levar em consideração isso. Bem, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que regula as atividades realizadas em terras indígenas e trabalha em parceria com as comunidades locais para promover o uso sustentável dos recursos naturais. Então, a FUNAI, ela foi criada junto com a Constituição de 1988. A FUNAI, ela é um instituto voltado para a defesa dos povos originários, né? Então, nesse caso, os direitos da criação de reservas indígenas, vários debates são feitos isso, né? Nesse ano nós tivemos o debate sobre o marco temporal. Então, nesse caso, né, o índio que vive ali há séculos, ele tem que ter um documento para provar que ele viveu ali séculos. Já o grileiro, né, não tem essa necessidade. Então, nós temos que levar em consideração algumas coisas que são bem conflitantes nessa questão. A FUNAI, né, então, né, com o passar do tempo, nos últimos anos, ele está sendo extremamente sucateado, né? Então, algumas violências culturais, violências físicas, né? Então, no caso, o índio, ele vem sofrendo muito com esse desmonte da FUNAI nos últimos anos. As secretarias estaduais e municipais do meio ambiente que têm competência para regulamentar atividades extrativistas sustentáveis em âmbito local, como a coleta de frutas, sementes, plantas medicinais em áreas de proteção ambiental. Então, nesse caso, cada cidade, cada estado tem que ter uma dessas secretarias para cuidar dessa exploração. Então, cabe ressaltar e destacar que o extrativismo sustentável deve ser realizado de forma para garantir a conservação dos recursos naturais e a manutenção da biodiversidade, respeitando os direitos das comunidades tradicionais e indígenas,
que depende desses recursos e de sua subexistência. Então, nesse caso, né, a subexistência é a questão que também esses recursos são usados no dia a dia dessas comunidades. Né? Então, no caso, as comunidades indígenas e comunidades tradicionais, elas necessitam dessas atividades para manter o seu estilo de vida. Né? Então, as comunidades ribeirinhas. Então, quando eu promovo uma atividade extrativista, de exploração de ouro no leito de um rio. Se eu uso dragas, né, que são equipamentos que tira o solo do fundo do rio, peneira esse solo e joga esses resíduos sem nenhum cuidado, eu vou estar prejudicando essas comunidades ribeirinhas. Né? O uso de mercúrio, né, na mineração do ouro também provoca problemas de saúde a essas comunidades ribeirinhas e também a nós, né, levando em consideração que nós consumimos peixe também. Né? Então, é importante nós sempre estarmos atentos a tudo isso. Então, nós vamos discutir um pouquinho aqui duas questões. Então, o que prevê a Lei 9.985 de 2000? Qual a ligação das normas da biossegurança com atividades extrativistas? Então, e a segunda questão é a seguinte: explique o que são atividades agropecuárias. Né? Então, nós vamos, né, discutir um pouquinho aqui para, né, ver, para testar o que cada um absorveu desse debate. Então, deixa aqui no comentário aquilo que você acredita que está relacionado à lei e à agropecuária. Então, para nós, né, iniciarmos essa questão, né, que é da Lei 9.985. Então, na parte de cima da apresentação está o que define ela, e embaixo está o que espera-se que vocês tenham compreendido. Então, a ligação entre normas de biossegurança e as atividades extrativistas está relacionada à necessidade de conciliar a conservação da biodiversidade com a exploração sustentável dos recursos naturais. As atividades extrativistas, como a extração de recursos vegetais, minerais e animais, podem ter impacto significativo sobre o ecossistema e a biodiversidade, especialmente quando não são realizadas de forma adequada. Então, aquilo que eu dei um spoiler, né, um pouquinho lá atrás. Então, quando eu vou realizar uma atividade, no caso, a mineração, se eu não tomo cuidado para preservar os recursos que estão presentes nessa região, então eu estou, né, eu estou burlando, eu estou infringindo essa lei. Né? No caso, né, então, se eu vou realizar a mineração do ouro, se eu uso mercúrio para separar o ouro dos dejetos da mineração, eu estou realizando eu estou infringindo essa lei, eu estou realizando um crime, né? A tradução é essa. Então, quando eu exploro recursos como a vegetação, a madeira, então, quando eu não faço realmente o manejo dessa floresta. Então, o que quer dizer esse manejo dessa floresta? É que eu corte algumas árvores e mantenha outras para manter aquela floresta, para que essa árvore ela continue se reproduzindo. Então, quando eu passo o trator por cima e arranco tudo, isso é um problema sério principalmente para a continuação desse ecossistema e também, né, para as comunidades que vivem e dependem daquela área. Então, é importante focar nisso. Aqui nós temos um quadro do Portinari, né? Então, o quadro Os Garimpeiros no Rio, de Cândido Portinari, de 1937. Então, descreva aqui para mim, né, a imagem. O que essa imagem está passando para você? O garimpo é uma atividade extrativista? Né? Então, nesse caso, o garimpo ele pode ser considerado uma atividade extrativista? Né? Então, esse é um ponto que a gente vai, né, discutir aqui. Então, o garimpo, sim, é um termo de extrativismo, porque ele está retirando os recursos minerais da natureza. Né? Isso é um ponto, né, considerado. Só que nós temos o garimpo sustentável e o garimpo não sustentável. Então, o garimpo sustentável é aquele que retira da natureza os minerais que são usados em outros, né, principalmente na produção industrial, na produção, né, de artigos de luxo, como joias, esses artigos, mas só que ele não provoca tanto desequilíbrio no meio ambiente, né? Então, com técnicas manuais, né? No caso, o extrativismo, quando ele é predatório, ele provoca o desmatamento, a questão de uso de materiais e de técnicas que vão prejudicar o ambiente. Então, tudo isso deve ser considerado. Bem, então,
o que nós aprendemos hoje, principalmente, né? Então, nós temos que fazer essa análise e colocar aí, né, nas nossas anotações. Então, quais são os principais benefícios econômicos da agricultura e da pecuária? Né? Levando em consideração, se nós estamos fazendo uma análise crítica, então nem tudo é negativo, mas também nem tudo é positivo. Então, quais são os desafios, né, ambientais enfrentados por essas atividades? Então, essas atividades, né, da agropecuária, eles têm os pontos positivos e negativos, quais são os desafios que nós temos para que essa atividade ela seja realmente significativa. Como as práticas sustentáveis podem contribuir para a preservação do meio ambiente. Então, como é que nós podemos realizar práticas que garantam essa preservação? Quais são essas práticas? Quais são os riscos e os impactos associados às práticas extrativistas como o garimpo? Então, nesse caso, você vai colocar aí, né, nas suas anotações e aqui no comentário. Então, quais são os riscos e os impactos associados a essas práticas? E como conciliar a necessidade de recursos naturais com a sustentabilidade ambiental, né? Então, hoje nós falamos muito, né, na questão do, né, colocar, assim, reduzir o uso de, né, de combustíveis fósseis. E hoje nós temos o lítio, que é um mineral que é usado para a produção de baterias. Então, com o crescimento do uso dessas baterias, então como é que nós podemos pensar o lítio? Ele está em uma região bem sensível do nosso ecossistema, que é o sistema amazônico, que é o bioma amazônico. Então, como é que nós vamos explorar o lítio e sem danificar esse bioma, né? Que é importante nós discutirmos isso. Então, aqui nós temos o Tarefa Paulista, né? O localizador, que eu ainda vou, né, agendar para vocês fazerem. Então, no caso, o login, né, que está nesse Tarefa Centro de Mídia, cmsp.educação.sp.gov.br. O seu login é o e-mail institucional, né, e a senha, né, que você for colocar ali. Então, dentro dessas aulas, então é importante se realizar essas atividades para medir o quanto foi apropriado desse conteúdo. Aqui nós temos a referência da aula de hoje, e com isso eu vou finalizando aqui, né, a nossa aula de hoje. Então, qual é o compromisso assim, dessa atividade, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é trabalhar, né, a questão da exploração do território, a exploração da agropecuária e do extrativismo, de uma forma que garanta a qualidade de vida para todos, né, dentro desses recursos. Bem, então já vou finalizando aqui. Se você gostou né, do conteúdo, deixa aqui o seu like. Se você gostou da minha explicação e quer que esse debate seja alcançado em outros, né, por outros, né, compartilhe aqui o link do meu canal, como se inscreva, né, e vamos, né, trabalhando a nossa prática de estudo, né, e a conscientização de uma sociedade cada vez melhor baseados em dados, né, dentro das ciências humanas. Obrigado, gente, até mais.